Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais poderosas sobre conflito familiar, ciúme e um destino que ninguém poderia prever. Uma história que vem direto do livro de Gênesis. Essa é a jornada de José e seus irmãos. Essa pergunta aqui, ela vai ser o nosso guia. É uma questão que ecoa através do tempo e está bem no coração da história de José. E ela conecta essa narrativa tão antiga a uma experiência humana que, infelizmente, pode ser bem familiar para muita gente. Então, vamos lá para o comecinho de tudo. A dinâmica dessa família era, para dizer o mínimo, complicada. Jacó, que também era chamado de Israel, tinha 12 filhos. Só que o amor dele por José, o filho que ele teve na velhice, era nítido, inegável. E esse favoritismo, que é uma força capaz de envenenar qualquer laço, foi o que plantou as primeiras sementes de um conflito que mudaria a vida de todos eles para sempre. E Jacó fez questão de deixar esse favoritismo bem visível. Ele deu de presente para José uma túnica especial, uma peça de roupa que era muito mais que um presente. Ela era um símbolo gritante de status, de preferência. Para os outros 10 irmãos mais velhos, aquela túnica não era um presente, era praticamente um insulto diário. O texto de Gênesis é brutalmente honesto sobre o que aconteceu. O efeito do favoritismo foi imediato, foi tóxico. Não era um ciúminho passageiro, sabe? Era um ódio tão profundo que, como diz aí na citação, eles não podiam falar com ele pacificamente. A comunicação na família ali já tinha ido para o espaço. E se a gente acha que a situação já estava ruim, se preparem, porque agora vai de mal a pior. Se a túnica já tinha criado um abismo entre eles, o que vem a seguir transforma José de irmão favorito em inimigo declarado. É que José começa a ter uns sonhos e o pior, ele não guarda para ele. Olha só a audácia desses sonhos. No primeiro, os feixes de trigo dos irmãos se curvando para o feixe dele. A mensagem era bem clara. Mas o segundo sonho, nossa, era ainda mais provocador. O sol, a lua e 11 estrelas, ou seja, o pai, a mãe e todos os irmãos, se curvando para ele. Numa época em que sonhos eram vistos como mensagens divinas, contar uma coisa dessas não era só arrogância, era uma declaração de poder. A reação da família foi bem dividida e reveladora. Para os irmãos, aquilo foi a gota d'água. O ódio deles ferveu. Já Jacó, o pai, apesar de repreender o José, ficou com aquilo na cabeça, refletindo. Ele sentiu que talvez tivesse algo mais profundo ali, algo que ele ainda não entendia. E então, o destino, ou talvez a pura ingenuidade do pai, cria a oportunidade perfeita para a vingança. Jacó manda José, sozinho, encontrar os irmãos, que estavam bem longe de casa, lá em Dotã, cuidando do rebanho. Ele estava, sem saber, mandando o cordeiro direto para a toca dos lobos. O mais impressionante aqui é o desprezo que a gente consegue sentir no texto. Ao verem José chegando de longe, eles não dizem, lá vem o nosso irmão. Eles zombam, lá vem o sonhador Mor. O plano para se livrar dele não foi um impulso do momento, sabe? Foi algo premeditado, nascido de anos e anos de ressentimento. A conspiração deles foi evoluindo em etapas. O plano inicial era o mais brutal de todos, assassinato. Mas aí Rúben, o mais velho, intervém. Ele sugere jogar o irmão numa cova, mas o plano dele era voltar escondido para resgatá-lo depois. E então vem Judá, com a ideia que sela o destino de José. Por que não lucrar com isso? A proposta de vendê-lo como escravo transforma um crime de paixão numa transação fria, calculista. E assim a gente chega ao clímax da traição. Esse é o momento em que não tem mais volta. A decisão foi tomada e os laços de sangue foram quebrados do jeito mais cruel e definitivo possível. A ação é rápida e brutal. Eles arrancam dele a túnica, aquele símbolo tão odiado do favoritismo do pai, e o jogam num poço vazio. Num único instante, José perdeu absolutamente tudo: sua posição, sua liberdade e sua família. E qual foi o valor que eles colocaram na vida do próprio irmão? 20 moedas de prata. Esse número é chocante pela sua banalidade. Foi esse o preço que eles aceitaram de uns mercadores que estavam de passagem a caminho do Egito. 20 moedas de prata para pagar um irmão da vida deles. O crime estava feito, mas agora eles precisavam encobrir tudo. E a mentira que eles inventam é tão cruel quanto o próprio ato de traição. A vítima agora não é só José, mas também o pai deles, Jacó. Os elementos da mentira são simples, mas diabolicamente eficazes. Eles pegam a túnica, justamente o objeto que começou todo o ódio, e a mergulham no sangue de um cabrito.
Esses dois elementos, a túnica e o sangue, se tornam as provas da história que eles inventaram. Eles mandam a túnica ensanguentada para Jacó e a reação dele é de pura devastação. Ele reconhece a túnica na hora e a conclusão que ele tira é exatamente a que os filhos queriam. A dor de Jacó é tão, mas tão profunda que ele se recusa a ser consolado, prometendo levar aquele luto até o túmulo. Enquanto Jacó lamenta a morte do filho que ele tanto amava, a milhares de quilômetros dali, José é levado para o Egito. E lá, ele é vendido a Potifar, um oficial do faraó. Para os irmãos e para o pai, a história de José tinha acabado de forma trágica. Mas, na verdade, a parte mais extraordinária da sua jornada estava só começando. Isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa. A traição que deveria ter destruído José acabou, na verdade, colocando ele no caminho de um futuro que nem os sonhos mais ousados poderiam prever. Será que os maiores reveses da vida podem ser, na verdade, o catalisador para o nosso verdadeiro propósito? A história de José sugere que a resposta é, no mínimo, surpreendente.